Olá, bom dia. No final desta semana, mais especificamente na quinta e na sexta-feira, jovens empresários de todo o país vão estar reunidos aqui em São Luís para discutir projetos, assuntos relacionados à associação comercial. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo foi a Luciana Moreira, que é diretora executiva da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Bom dia, Luciana. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vocês têm uma pauta definida quando se reúnem esses jovens todos para discutir assuntos da associação comercial? Tem uma pauta definida? O que é discutido numa reunião dessa? Bom, durante essas reuniões, que acontecem a cada 3 meses em uma cidade do país, a gente discute sobre assuntos relacionados aos projetos que a gente vem desenvolvendo. E na oportunidade a gente faz alinhamentos, faz aprovações, faz ajustes necessários relacionados a assuntos que interferem na vida dos jovens empresários brasileiros. Você é uma jovem empresária. Sim. Tem alguma coisa assim que seja comum a todas as associações, por exemplo, o jovem empresário daqui do Maranhão, o jovem empresário lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, tem alguma coisa que seja comum a todos eles, a todos vocês? No quesito perfil, eu acho que é muito comum a questão da persistência, da abertura para o aprendizado, para a inovação. E quando a gente pensa em o que melhorar em nossos negócios, de uma maneira muito geral, pensando em todo o empresariado brasileiro, jovem empresariado brasileiro, a gente compartilha muito da questão da tributação, a gente compartilha a questão do desenvolvimento de lideranças, né? Uhum. Inclusive, um dos propósitos da CONAGE, um dos nossos pilares, é a capacitação. A gente trabalha fortemente no processo de desenvolvimento de lideranças empresariais. Entretanto, a gente sente que a gente precisa de mais, né? A gente precisa de um potencial maior no processo de desenvolvimento de lideranças empresariais. Pois é, liderança empresarial, esse desenvolvimento de liderança empresarial, eu imagino que seja um processo meio, vamos dizer, não é complicado, mas é difícil. Não. Como é que forma uma liderança? Essa liderança, ela já vem pronta, ela parte da pessoa, ou ela precisa dessa formação para ser desenvolvida? Existem pessoas que elas nascem com um perfil de liderança, mas a liderança ela pode e deve ser desenvolvida ao longo da caminhada. E aí, dentre as várias características da liderança, a gente tem a questão da atitude, de pensar em inovar, tem pensar em solução, persistir constantemente. Então, são alguns atributos que compõem o perfil de liderança e que, sim, trata-se de um processo, né? A cada estágio, digamos assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, criando novas conexões. Durante essas assembleias, o processo de compartilhamento de informações, de experiências, fazem com que a gente amadureça mais quanto líder e, consequentemente, os nossos negócios. Quando a gente está numa situação como a nossa hoje, que o país está a situação econômica do Brasil está um pouquinho complicada, a gente está se reerguendo, essa coisa toda, mas ainda não chegamos nesse patamar de excelência. Esse período, ele é melhor ou pior para o aparecimento de novas lideranças? Eu acho que ele é muito favorável. Favorável, muito né? favorável. É fato que o nosso país, as pessoas, o brasileiro, ele está faminto para ver algo que realmente impacte positivamente e transforme a sociedade. E sim, é um momento de aparecer novas lideranças comprometidas e que tenham um viés de busca por crescimento real, né? E crescimento real da economia, da educação, da saúde, que mostre reais resultados de transformação. Aqui no Maranhão, Luciana, de uma forma assim mais específica, essa formação, o aparecimento dessas lideranças, de alguma forma a gente já pode sentir resultados dele assim mais concreto dentro do nosso cenário comercial, dentro do nosso cenário econômico, vamos dizer assim? Olha, a gente tem trabalhado muito um processo de conscientização da população, porque não há mudança se não houver uma conscientização prévia. Então, por exemplo, dentro do nosso movimento, a todo ano, pelo mês de maio, a gente faz uma mobilização na cidade gigantesca relacionada ao feirão do imposto. Isso, né? Em que a gente tem todo um processo de conscientização e daí entram ações como o posto vendendo gasolina com sem imposto, né? O imposto subsidiado, né? Então,
o shopping, alguns shoppings às vezes abrem para venda de produtos subsidiados. De qualquer maneira, isso é um tipo de ação que desperta o interesse da população, né? E, como eu disse, para haver uma transformação, precisa ter uma conscientização. E a partir da conscientização, as pessoas podem cobrar, podem acompanhar, podem sugerir. E aí, de alguma forma, sim, a gente já visualiza um cenário diferente ou uma tendência a um cenário diferente. Entendi. Então tá, nós vamos fazer um intervalinho na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto, eu volto já já. De volta para a nossa conversa aqui sobre a ação dos jovens empresários que vão se reunir em São Luís, de todo o país que vão se reunir aqui em São Luís esta semana. E quando a gente fala em jovem empresário, Luciana, a gente está falando em empresário de quantos anos? Até quando um empresário é considerado jovem? Dentro da nossa entidade, até os 40 anos. Na associação comercial? Eu falo dentro da confederação, que acaba abraçando entidades como associações comerciais, AGES, federações de indústria, enfim, é bem amplo. Mas quando a gente pensa nesse universo de confederação, digamos que os jovens empresários vão até os 40 anos. É uma juventude bastante elástica, isso é bom, né? Sim. É uma juventude estendida, vamos dizer assim. A presença de jovens, assim, dentro de associações como essa, dentro de entidades que, de alguma forma, elas comandam, elas formam uma política econômica de uma cidade. Tem alguma diferença de quando é uma pessoa de mais idade? Quer dizer, vocês conseguem fazer essa diferenciação? Em algumas entidades, sim, né? Que a gente chama de entidades mãe, né? É bem claro essa diferença de gerações, mas o interessante é que as pessoas que estão lá dentro, independente da idade que elas possuem, elas lutam por um propósito similar, né? E isso ajuda muito a alinhar os pensamentos, as ações, os propósitos. É claro que às vezes há discordâncias e que fazem parte de qualquer cenário, mas digamos que há uma união interessante. A gente até fala que na associação comercial que nós estamos num momento em que a gente uniu a tradição, que é extremamente importante e que traz a história de uma entidade, de uma geração, de experiência, né, com a inovação, que é a cabeça do jovem, que são as novas possibilidades, que é a possibilidade de arriscar, enfim. Então, quando você une a inovação com a tradição, com a experiência, a gente só tende a crescer e fortalecer muito mais. Aqui a gente pode dizer que a gente tem esse exemplo, né? Porque hoje nós temos a associação comercial comandada por um jovem, né? Que é o Felipe Mussalem, né? Então a gente já está começando lá no topo com, vamos dizer, com essa inovação, aliada a toda uma diretoria que eu imagino que ainda faz parte de uma de outra geração, vamos dizer assim. E isso tem dado resultado pela experiência de vocês? Maravilhosos. Resultados maravilhosos. Nós temos a nossa diretoria, ela é mista, né, vamos dizer assim. Nós temos diretores com muito mais experiência e tempo de associativismo. E nós temos a geração mais recente, e quando você une esses potenciais, saem grandes resultados. E a associação comercial, ela vem se destacando muito em suas ações, ela tem feito grandes ações, e isso tem sido muito bom para todo o empresariado. É um empresariado mais jovem, ou não tão jovem assim, de alguma forma, eles buscam incentivar empreendedorismo, sempre me atrapalho com essa palavra, mas de alguma forma o empreendedorismo, ela está na pauta de assuntos discutidos dentro da associação comercial, até de que forma isso pode dar esse impulso que a gente espera na economia, os resultados que isso pode trazer? Sim, nós temos discussões dessa natureza voltadas para o empreendedorismo, inclusive nós temos um núcleo jovem dentro da associação comercial, né, que hoje é presidido pela Camila Campos, né, ela nos representa dentro da entidade mãe, que é a associação comercial, e essas ações empreendedoras, elas contribuem muito para o país alavancar. E a gente tem por exemplo, a gente tem um Estado empreendedor?
Temos alguns estados empreendedores. Temos alguns. Hoje, dentro da nossa confederação, um estado que é referência é Santa Catarina. Né? Primeiro, por número de jovens que compõem esse núcleo empresarial, né, voltado para o empreendedorismo. Nós aqui no Maranhão estamos lutando muito por esse reconhecimento. Na realidade, hoje, quando a gente pensa em confederação nacional, nós temos 3 diretorias do Maranhão, sendo 9, 10 diretorias no total. Então é uma boa representatividade. Durante toda a nossa história dentro da confederação, o Maranhão nunca teve tão bem. Né? Hoje eu estou como diretora executiva e nós temos mais 2 diretorias do Maranhão, aliás, 3 diretorias do Maranhão, que uma é de Imperatriz. Sim. Então, isso é fruto de um trabalho muito forte que nós, jovens do Maranhão, a gente vem fazendo e que tem sido reconhecido nacionalmente. Pois é, isso é um reconhecimento desse trabalho que é desenvolvido dentro do Estado, né? Isso é muito bom, né? Mas, quer dizer, a gente ainda vai lutar muito para se transformar num Estado empreendedor, não vai? Ainda tem um caminhozinho bem longo aí pela frente, não temos? Eu acredito que sim. Mas eu posso dizer que a gente já mudou muito. Né? A gente já conseguiu, assim, grandes resultados, a gente já tem um reconhecimento na cidade, no Estado, e as portas, elas são sempre muito abertas para todos nós, as pessoas nos ouvem. Né? E isso é fruto de trabalhos sérios, né? Pois é, esse reconhecimento em jovens empresários, vamos dizer assim, eu imagino que seja um pouquinho mais trabalhoso. Será que esse jovem vai dar conta do recado? Será que ele já tem a competência necessária para assumir uma liderança desse tipo? Vocês ainda enfrentam esse tipo de problema? Tem, mas hoje não tanto. Né? Como eu disse, hoje a gente já tem um reconhecimento maior. Algum tempo atrás isso foi muito forte. E quando a gente fala do cenário maranhense, a gente está falando de boa parte das empresas serem empresas familiares. Então, quando a gente pensa num universo, no mercado em que as empresas são familiares, os seus futuros sucessores, eles passam por essa experiência, né? Será que, eu como dona de um negócio, será que o meu filho ele vai conseguir tocar o negócio de forma sustentável ao longo dos próximos anos? Então, eu acredito que dentro desse núcleo que a gente vive, que a gente participa, que a gente ajuda um ao outro e contribui para o processo de desenvolvimento, isso tem fortalecido a identidade da liderança empresarial, da jovem liderança empresarial, e a gente tem conquistado a confiança das pessoas. Isso é bom, né? Sim. Esse reconhecimento do trabalho é muito bom. Então, tudo isso vai estar em pauta a partir de quinta-feira nessa reunião? Exatamente. Essa reunião acontece todos os anos? Acontece todos os meses? Como essa funciona para vocês? Essa reunião, ela acontece trimestralmente em cada cidade do país, onde a gente reúne jovens do Brasil inteiro, inclusive do mundo. A gente é filiado a uma entidade chamada FIJ, que é a Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários, e no último evento que nós tivemos no ano passado, em Camboriú, nós trouxemos jovens empresários do mundo inteiro. Isso é bom, essa troca de experiência, imagina, deve ser muito rica, né? Sim. E vai sempre trazer bons frutos, não só para a cidade que cedia, mas para todo mundo que participa. Sim, então, quinta e sexta-feira, tomara que a pauta seja bem extensa, que tenha muita coisa para vocês discutirem e que essas discussões tragam bons resultados para todo mundo. Trará. Luciana Moreira, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Obrigada, bom dia. E você já sabe que tudo isso você pode acessar de novo, pode rever qualquer uma dessas entrevistas no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv. Pode nos seguir nas nossas redes sociais, pode acessar nossa página online no rádio, vai lá estar tudo à sua disposição. Mas eu vou estar aqui todo dia esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!